Existe uma passagem em que muitas pessoas confundem demais a interpretação bíblica, que é a passagem que fala que Deus endureceu o coração do faraó. As pessoas acham, por falta de estudo bíblico, entendimento e até uma real curiosidade, que realmente Deus mexe no livre-arbítrio. Mas vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. Primeiramente, vale salientar que a Bíblia não é um livro que você deixa na sua cabeceira e vai ler para você dormir. Ele é a palavra de Deus que deve ser estudada. E na cultura, principalmente brasileira, nós não temos mais aquela vontade de estudar, principalmente quando você tem que investigar o grego, o hebraico, as pessoas, e sabendo que a Bíblia ela não é escrita na sua originalidade na língua portuguesa. Então fica mais complicado, só que as pessoas elas não têm esse grande interesse, mas nós vamos aqui ajudar a interpretar essa questão. O que Faraó tinha a ver com o pesar do coração? Fica até o final que você nunca mais vai ter dúvida em relação a uma dúvida gigantesca entre as pessoas. No Egito Antigo, no Livro dos Mortos, existe uma cena chamada A Pesagem do Coração no Tribunal de Osíris. No ritual, quando alguém morria, o coração do morto era colocado numa balança. Do outro lado da balança estava a pena de Maat, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração fosse leve, a pessoa era aceita no mundo dos justos. Se fosse pesado, a alma era devorada por um monstro chamado Amit. Então, para os egípcios, coração leve era sinônimo de pessoa justa. E um coração pesado era sinônimo de pessoa condenada. Agora segura a resposta. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, no contexto egípcio, o sentido é imediatamente claro, que Deus está falando na linguagem de Faraó para ele entender que Deus deixou o coração de Faraó pesado e, portanto, condenado. Explico mais, isso era um golpe direto contra a teologia egípcia. Deus estava sendo até irônico usando esse termo para ele entender. Para o povo do Egito, um coração endurecido era um coração pesado, cheio de culpa, não aprovado pelos deuses, destinado à destruição no além. Então, Deus está dizendo, Faraó, você não é justo, você será julgado e condenado. É uma afronta espiritual contra a cosmovisão do Egito. Você percebe? Isso não é apenas uma teologia bíblica, é uma guerra cultural, teológica e espiritual. Eles realmente acreditavam que o coração determinava o destino de uma alma. E agora vem o ouro. A Bíblia usa o vocabulário da religião do faraó contra ele mesmo, é genial. O texto bíblico fala na linguagem que o faraó entenderia: coração leve, vida; coração pesado, condenação. Quando Deus endurece o coração de Faraó, ele está mostrando para o Egito inteiro: este homem não é justo, não será aceito no pós-vida. A sua resistência não tem nada de nobre, ele está condenado. O endurecimento não é Deus impedindo um inocente de mudar, é Deus revelando quem Faraó realmente era aos olhos das crenças do próprio Egito. Agora, quando alguém te questionar que Deus ele endurece o coração de Faraó como se ele mexesse no livre-arbítrio, você sabe a real interpretação com base bíblica e histórica. Mas tem algo na psicologia, na neurociência. Quando uma pessoa ela acusa Deus que ele é mau, ele mexe ali no livre-arbítrio, porque ele endureceu o coração de Faraó, por exemplo, geralmente esta pessoa ela está em pecado e para justificar o seu pecado ela vai falar contra Deus, a fim de amenizar aquela situação dela. Então ela está lá no adultério, na prostituição, na pornografia, numa série de coisas. Então ela, para justificar todos os seus erros, que ela sabe que está errado, porque ela vem da fonte de Deus, ela é uma criação de Deus, então ela sabe sim, ela tem os mandamentos dentro dela, e ela sabe que está pecando. Então, para justificar o seu erro, ela precisa dizer que Deus é mau, que Deus ele permite todo o mal, e uma série de discussões para justificar os seus próprios pecados, assim como a gente também aqui é atacado, e isso é normal. Mas quem fala a verdade
vai libertar quem está cativo. E se não tiver perseguição, não é a palavra de Deus genuína. Espero que você tenha aproveitado e aprendido mais um pouquinho da palavra de Deus que liberta. Deus abençoe, mude a sua mente, mude a sua história.